Uma quarta-feira de anúncios. Tanto o volante Bruno Praxedes quanto o meio-campo Paulinho Paula foram oficializados como novos reforços do Vasco da Gama. Uma quarta-feira de acertos. O atacante Michel Santos e o zagueiro Robert Rojas tiveram, nesta tarde de hoje, um acordo verbal com o Vasco da Gama. Talleres de Córdoba por Michel Santos e River Plate por Robert Rojas já tem um acordo com o Vasco da Gama. Nesse momento, os clubes argentinos aguardam apenas o contrato na mesa para que dê prosseguimento às negociações. Os atletas desembarquem no Rio de Janeiro. Uma quarta-feira de esperança novamente para o torcedor, de chama reacesa com relação à permanência na Série A do Campeonato Brasileiro. Uma quarta-feira em que o torcedor vascaíno finalmente olha para esse atual momento, olha para os nomes que estão chegando e começa a pensar: realmente dá, realmente o Vasco da Gama não vai cair. E é claro, aqui nesse Boa Noite Gigante, no último vídeo desta quarta-feira, iremos trazer a vocês tudo o que aconteceu. Falaremos sobre os anúncios, falaremos sobre o acordo tanto com Talleres de Córdoba por Michel Santos, tanto também com River Plate por Robert Rojas. Falaremos sobre o camisa 10 Ezequiel Budialdi, que hoje é o grande nome na mesa do Vasco da Gama para ser esse camisa 10. A proposta já está na mesa do Feyenoord, o clube holandês que hoje detém os direitos econômicos do atleta, para o Vasco conseguir a contratação do jogador e muitas outras informações. Torcedor, um vídeo que empolga, um vídeo que anima e um vídeo que reacende ainda mais a chama de que no final do ano não iremos amargar mais o rebaixamento. E só aqui baixinho, foi só o Luiz Melo sair, hein? Estranho, hein? Mas enfim, antes de começar, rapidinho, como sempre fazemos aqui no nosso canal, eu quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando ao canal do Gigante Vasco pela primeira vez. Para quem não me conhece, eu sou o Lucas e você está aqui, ó, no nosso canal, o canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. Rapaziada, se você tá aqui chegando pela primeira vez, não conhece o nosso canal, se inscreva. Tenho certeza que você vai ficar muito bem informado sobre o Vasco da Gama aqui no nosso canal. Vem aqui embaixo, se inscreva no canal do Gigante Vasco. E além disso, se você já está aqui diariamente, mas pensa, poxa, ele já tem mais de 100 mil inscritos, eu não quero me inscrever não, você só mais um, ele não vai nem se ligar. Muito pelo contrário, se inscreva porque você ajuda o nosso crescimento. É o seguinte, se você ainda não é inscrito, se inscreva e coloque aqui nos comentários que eu prometo que vou te responder. Vai ajudar muito mesmo o nosso crescimento. Além disso, ative seu sininho de notificação, deixe o seu like e deixe nos comentários o que você está achando aí desses nomes que vão chegar e já estão chegando à nossa colina histórica. Tranquilo, rapaziada? Mas vambora, né? Sem muita enrolação, gente, falar logo de Vasco da Gama. Eu quero começar primeiramente este Boa Noite Gigante falando sobre aquilo que está fechado, aquilo que já foi anunciado, pois assim como era esperado, assim como trouxemos lá no Acorda Vascão de hoje, Bruno Praxedes e Paulinho Paula foram anunciados hoje como os novos reforços do Vasco da Gama. O anúncio do Paulinho Paula saiu na parte da manhã, por volta de 11h30 da manhã. O Vasco, através de suas redes sociais, oficializou a chegada desse atleta de 26 anos de idade. Um jogador que chega em definitivo do Vasco ao Vasco da Gama, assinando um contrato até dezembro de 2025. Um atleta aí que tem passagens pela base do Fluminense, pelo Sporting de Portugal, pelo Boa Vista de Portugal, e os seus dois últimos clubes foram o Al-Fayha e o Al-Shabaab do futebol árabe. Um atleta que chega para vestir o número de camisa 18. Havia uma grande dúvida com relação a quem iria ser o Paulinho Paula no Vasco. Muitos torcedores falaram que o Paulinho Paula iria ser o camisa 10 e desde o início falamos, o Vasco não vai trazer o Paulinho Paula para ser o camisa 10. O Paulinho Paula é um jogador para compor elenco, não é para vir e ser o craque do time. A camisa 10 está guardada para um craque. E como a gente já havia falado, aconteceu. Paulinho Paulo vem para vestir a camisa 18. A 10 segue guardada para um nome que chegará até o dia 2 de agosto. E além do Paulinho Paula, outro nome também foi oficializado nessa tarde de hoje, agora há pouco. Por volta das 4h30, Bruno Praxedes foi anunciado oficialmente como novo reforço do Vasco da Gama. O volante de 21 anos de idade, com passagens por Internacional e RB Bragantino, desembarca a colina histórica em um contrato de empréstimo até o final de 2023. Até dezembro desse ano, Bruno Praxedes será um jogador do Vasco da Gama. Há no contrato uma cláusula contratual
com opção de compra pelo valor de 22 milhões e 100 mil reais por 70% dos direitos econômicos desse jovem jogador. O atleta aí que foi anunciado receberá algo em torno de 150 mil reais mensais e todo esse salário será pago pelo próprio Clube Paulista. Um jogador que não trará nenhuma despesa ao Vasco da Gama. Chega exatamente de graça. O Vasco não pagará absolutamente nada pelo Bruno Prachedes. E tanto Prachedes como Paulinho, esses dois jogadores aí, não sei se vascaínos. O Paulinho é vascaíno de coração. Inclusive vocês vão ver aí no vídeo as palavras dele. Bruno Prachedes atuou durante toda a infância no Vasco. Participou do Sub-10 no Cruz Maltino e depois foi para a base do Fluminense. Então, dois jogadores que, caso o Prachedes não venha a ser vascaíno, no mínimo conhece muito o Vasco da Gama. Chegam com vascainidade. Chegam empolgados em vestir a camisa do Gigante da Colina. E é claro, dê uma olhada aí nas palavras, tanto do Prachedes quanto do Paulinho de Paula, falando sobre a expectativa e a grande felicidade, né, de vestir a camisa do Gigante da Colina. Fala, torcedor vascaíno, tudo bem? Aqui quem tá falando é o Prachedes. Estou muito feliz de poder voltar e poder ajudar a equipe e vamos junto nessa caminhada. É nóis. Fala, Gigante da Colina, aqui é o Paulinho, passando para dizer que estou muito feliz e muito grato por essa oportunidade. É um momento muito especial e muito único na minha vida e na vida toda da minha família. Agora é trabalhar bem em alto nível para que eu possa entrar em campo o mais rápido possível para ajudar o nosso Vascão. Muito obrigado a todos, um abraço e até logo. E aí, torcedor animado com a chegada de Bruno Prachedes e Paulinho Paula? Coloque aí a sua opinião nos comentários. Dois nomes que, inclusive, já estarão à disposição do técnico argentino Ramon Arreu Dias para a partida contra a equipe do Corinthians neste próximo sábado às 6h30 em Itaquera. Bruno Prachedes já apareceu no bid da CBF, já está regularizado e a expectativa é que Paulinho Paula apareça nessas próximas horas também no bid para que possa estar 100% apto para entrar em campo. O Vasco tem até sexta-feira para regularizar todos esses novos reforços. Inclusive, a expectativa é que além de Bruno Prachedes, além de Paulinho Paula, além do lateral esquerdo Jefferson, que também vive a expectativa de ser anunciado nessas próximas horas, mais um nome também vem a ser anunciado até a próxima sexta-feira e regularizado para estar à disposição do técnico Ramon Arreu Dias. Eu falo aqui do atacante paraguaio de 25 anos de idade, Sebastián Ferreira. Jogador de Libertad, jogador de seleção paraguaia, jogador de Rostov Dynamo, jogador já treinado inclusive pelo técnico Ramon Arreu Dias, que desembarcou nessa manhã de quarta-feira na cidade carioca. Muito feliz ele esteve durante o momento em que chegou ao Rio de Janeiro, disse que as expectativas são grandes, disse até mesmo que o elenco do Vasco é um bom elenco e disse ainda que está com muita vontade de se juntar ao grupo e, além de tudo, muito à vontade de vestir a camisa do Vasco da Gama e novamente reencontrar com o Ramon Arreu Dias. Sobre o técnico, ele inclusive falou que já conversou com o Ramon e está muito emocionado. Quer chegar, quer conversar com o Ramon, quer saber mais sobre o Vasco da Gama e está muito feliz em vestir a camisa do Gigante da Colina. Então, um atacante aí de 1,81 m, que teve aí o dedo do Ramon Arreu Dias para chegar à Colina Histórica, uma peça importante, chave nas tratativas com o clube norte-americano que hoje detém os direitos econômicos do jogador, está de fato muito empolgado em vestir a camisa do Cruz Maltino. Ele que chega por um empréstimo não apenas até o final do ano, como será Bruno Prachedes, mas até o meio do ano que vem. Passará um ano inteiro na Colina Histórica. Ele chegou hoje pela parte da manhã aqui no Rio de Janeiro e o Vasco tem pressa para contar com esse atleta já nesse próximo sábado. Informação que tivemos aí através da jornalista Emanuele Ribeiro é que logo após a sua saída do aeroporto, o atleta já ia sair para tentar resolver o quanto antes as questões burocráticas, as questões de documentação. Ele foi acompanhado, né, por um funcionário do próprio Vasco da Gama para realizar exames médicos, assinar o contrato com o Vasco e o Vasco tentar o quanto antes correr para agilizar a regularização desse grande camisa 9 do Cruz Maltino. Jogadores bons, jogadores de outra prateleira, jogadores de outro nível que chegaram ao Vasco. Quando a gente tem que criticar, torcedor, a gente critica. Quando a gente tem que reclamar, torcedor, a gente reclama. Mas a gente também não vai ficar falando só coisa ruim. Hoje, o dia foi de empolgação. O Vasco tirou do seu elenco Vinícius, Pedro Raul, Rauan Cruz, Egnaldo, Ulisses e vários outros nomes que eu poderia listar que não eram úteis. E tá trazendo Prachedes, tá trazendo Sebastián Ferreira, que é jogador de seleção, é jogador de Libertad, é jogador de Libertadores, é jogador de Copa América, está trazendo
o meio-campo Paulinho Paula, que é um atleta renomado no futebol árabe, renomado no futebol português quando vestiu a camisa do Boa Vista, e está trazendo mais nomes. Porque além desses que já foram oficializados, mais nomes serão oficializados até o término da janela de transferências. E já adianto aqui a vocês, hoje na parte da tarde houve uma reunião, segundo informações do jornalista Matheus Gilbert, entre duas peças fundamentais hoje da SAF do Vasco. Cara, eu vou falar porque eu não consigo me segurar. Só foi o Luiz Melo sair do Vasco da Gama que as coisas andaram. É engraçado, né? E hoje a reunião aconteceu entre Paulo Brax e Lúcio Barbosa, o CEO interino da SAF. Lembra quando a gente vinha falando aqui com vocês que a situação, o relacionamento entre Paulo Brax e Luiz Melo nunca foram bom? Então, e aí a pergunta que eu faço, como o futebol vai andar se o CEO do futebol, o dono do futebol do Vasco, não conversa com o diretor de futebol do Vasco? É claro, meus amigos, que as coisas não vão andar. E hoje, depois de muito tempo, o CEO e o diretor executivo conversaram. Lúcio Barbosa e Paulo Brax estiveram reunidos nessa tarde de hoje para conversar sobre reforços, assuntos relacionados à estrutura do CT e principalmente a liberação de grana, o que é essencial. O que significa essa liberação de grana, torcedor vascaíno? Informação que tivemos nessa tarde, através também do jornalista Marco Vasconcelos, é que além de Bruno Prachedes, além de Paulinho Paulo, além do lateral esquerdo Jefferson e além do atacante Sebastião Ferreira, o Vasco já tem acordo com 4 nomes. 4 jogadores já estão acertados com o Vasco da Gama. Porém, o que precisa o Vasco fazer para fechar com esses nomes? Dinheiro, grana. E exatamente nessa tarde de hoje, na reunião que aconteceu entre Paulo Brax e Lúcio Barbosa, o assunto da liberação da verba por parte da empresa norte-americana 777 Partners foi um assunto primordial, porque o Vasco precisa desse dinheiro, precisa da liberação da grana vinda por parte da 777 para avançar nas contratações desses 4 nomes. Temos informação sobre pelo menos 3. Michel Santos, Robert Rojas e um camisa 10 que iremos falar. Sobre esse quarto, a expectativa é que seja um ponta. O Vasco, volto a repetir, além de Jefferson, além de atacante Sebastião Ferreira, além de Bruno Prachedes e Paulinho que já foram oficializados, o Vasco tem 4 nomes engatilhados para trazer até o dia 2 de agosto. Um, Robert Rojas, que a gente vai falar já já. Outro, Michael Santos, que falaremos já já. E mais 2 nomes, um camisa 10 e um atacante de beirada. Porém, para avançar nessas tratativas, o Vasco precisa da liberação do dinheiro. Assunto comentado na reunião hoje entre Paulo Brax e Lúcio Barbosa. O Vasco precisa da grana ser liberada pelo novo CEO, que vai conversar com a empresa norte-americana para avançar por esses nomes. Lucas, após o dinheiro, estará tudo fechado? Sim. O Vasco já chegou a um acordo verbal. Boca a boca já está tudo certo. O Robert Rojas, esse zagueiro de 27 anos, paraguaio, que está no River Plate desde 2019. Titular do River Plate. Lucas, é titular mesmo do River Plate? Hoje o maior e melhor clube do futebol argentino? Sim, meu amigo, é titular do River Plate. No dia 23 de julho e no dia 20 de julho, há 3 dias atrás e há 6 dias atrás, o atleta Robert Rojas atuou durante toda a partida como titular, contra Rosário Central e contra Talleres de Córdoba. É titular do River Plate. Esse nome, que tem 19 partidas nessa temporada, está fechado com o Vasco da Gama. O Vasco, nessa parte da tarde de hoje, encaminhou a contratação do zagueiro a pedido e a mando do Ramon Angel Dias. O técnico argentino tem muita moral no River Plate, teve papel influente nas negociações com o próprio River pela chegada do jogador. O Vasco já acertou essa contratação, vai ser um empréstimo com opção de compra no final do contrato. A negociação, segundo a ESPN da Argentina, já está sacramentada e o anúncio deve ser a oficialização deve ser aí confirmada nessas próximas horas. Um jogador, torcedor vascaíno, de outra prateleira, um jogador, torcedor vascaíno, que Ramon Dias conhece muito e gosta dele, e quer contar com ele no seu elenco. E contará, inclusive, com o jogador. Um técnico que mudou a visão, a forma com que o mercado está olhando o Vasco da Gama. Um técnico que, além de apresentar nomes, conversa com atletas. Um técnico que está a uma ligação de qualquer jogador. Esse é Ramon Angel Dias. Inclusive, torcedor vascaíno, hoje, como a gente falou na parte da tarde, eu volto a mostrar aí a vocês. O River Plate fez essa postagem de homenagem a Ramon Angel Dias, para vocês terem noção do tamanho que esse técnico tem no clube argentino. Ele que pegou o telefone, ligou pro River e falou:
Alô, o diretor do River, o presidente do River, pô, libera o Robert Rojas aí, cara. Tô aqui no Vasco, tô num projeto novo, tô precisando do zagueiro, gosto muito do Rojas. Tem como vocês liberarem não? Aí o presidente falou, pô, Ramon, é você, né, cara? Claro que a gente libera. Pô, pode ser um empréstimo com opção de compra no final do contrato, conversa aí com o Paulo Brax, Ramon. Claro que pode. Tá fechado então? Tá fechado. Então a expectativa aí que, assim como aconteceu hoje com o Sebastião Ferreira, nas próximas horas a negociação venha a ser oficialmente sacramentada e o zagueiro de 27 anos, paraguaio, desembarque na cidade carioca nesses próximos dias. Além disso, outro nome também nesse momento está com um acordo verbal com o Vasco, aguardando apenas a verba cair. Se trata do atacante Michael Santos, uruguaio de 30 anos de idade, que tem também Ramon Real Dias um papel influente nas negociações. Por que Ramon Dias tem um papel influente nas negociações pelo atacante uruguaio? O uruguaio quer muito vestir a camisa do Vasco, por estar junto do Ramon. Ramon Real Dias é um técnico renomado e o uruguaio quer ser treinado pelo profissional de renome internacional e, acima de tudo, o Uruguai acredita que o Vasco da Gama será um clube, né, que vai impulsionar a sua carreira e um clube que vai trazer visibilidade ao próprio jogador com relação à seleção do Uruguai. O sonho dele é vestir a camisa da seleção do Uruguai e ele acredita que vestindo a camisa do Vasco isso poderá acontecer. Porque hoje o Vasco tem Gary Medel, que é da seleção chilena. Hoje o Vasco tem Pumita, que é o titular da seleção do Uruguai. Hoje o Vasco tem Galarza, que é da seleção do Paraguai. Hoje o Vasco teve Lucas Piton, que esteve na pré-lista de convocados para a seleção da Itália. Tudo isso na 20ª colocação. Meu amigo, você imagina o Vasco na primeira colocação do Campeonato Brasileiro, sendo um Botafogo da vida. O que você acha que vai acontecer? Vamos ser coerentes? O Vasco, com relação à potência, não é Botafogo. O Vasco, cara, é um foguete. É um foguete. O Vasco é uma potência gigante. Tem uma potência gigante. Mas hoje está assim. E mesmo diante disso, seus jogadores ainda são convocados. Então o Michael Santos, tem essa expectativa de vir pro Vasco, ser treinado pelo Ramon e vir pro Vasco e ganhar a chance, a oportunidade de vestir a camisa da seleção do Uruguai. Inclusive o atleta tem uma proposta muito boa nas suas mãos lá do mundo árabe. Informações que tivemos nessa parte da tarde de hoje é que o Al Qaied, clube da Arábia Saudita, fez uma oferta muito boa, muito viável financeiramente ao Talleres de Córdoba pelo jogador. Porém o desejo do Michael Santos é tão grande em vestir a camisa do Vasco, que mesmo recebendo um salário melhor no Al Qaied, mesmo o Talleres recebendo uma oferta melhor com relação a grana, a dinheiro do clube árabe, ele está fazendo de tudo junto ao Andrés Fassi para vestir a camisa do Gigante da Colina. E ele hoje quer um papel importante nas tratativas. E exatamente por isso tudo, a informação que tivemos nessa tarde de hoje é que a vontade do atacante vestir a camisa do Vasco da Gama pesa na escolha do Talleres com relação ao destino do jogador de 30 anos, que é o artilheiro, inclusive hoje, do campeonato argentino. O próprio presidente, devido a essa insistência do Michael Santos em vestir a camisa do Vasco, confirmou que após um período de negociações, há um acordo verbal entre Vasco da Gama e Talleres. Ele disse assim, ó, sim, temos um acordo verbal, esperando a proposta por escrito, estamos próximos, agora que coloquem tudo o que está no contrato. O que significa isso? Vasco e Talleres já conversaram, já houve contato entre as partes, Vasco e Talleres chegaram a um acordo verbal com relação à venda do jogador. Agora o Talleres aguarda o contrato, aguarda o papel para chegar na mesa do clube argentino, acontecer a assinatura e ele desembarcar no Rio de Janeiro. E o que falta para o Vasco enviar o papel? A liberação do dinheiro. O dinheiro entrando na conta, o Vasco envia o papel e Michael Santos desembarca na Colina Histórica. Então, teremos um zagueiro, teremos um camisa 9, além do Sebastião Ferreira, 2 centroavantes, cara, de uma qualidade ímpar, e teremos também um camisa 10. O que temos a trazer a vocês sobre esse camisa 10? Vi algumas notícias hoje sobre Lanzini, vi outras notícias sobre o Jorge Carrascal, mas não adianta nada eu ficar trazendo um vídeo aqui a vocês, desculpe até o vocabulário, mas é um ditado que me vem aqui à mente agora, é um ditado muito famoso, não tem nada a ver com algo negativo, né? Algo contrário, que é o famoso enchendo linguiça. Eu não vou ficar aqui, como se fala, falando e não vai levar a lugar nenhum. Vamos falar sobre algo concreto. O Vasco tem o desejo no Jorge Carrascal, a gente já falou com vocês que é o sonho. Mas a proposta do Vasco da Gama já foi encerrada. O Vasco agora não vai subir valores. 4,5 milhões de euros por 50% dos direitos econômicos e ponto. Se a SK Moscou recusou, tá recusado. O empresário vai tentar? Que tente.
Vasco não fará mais nada. Sobre Lanzini, a gente vai deixar para falar amanhã de manhã. Porque hoje o jogador que o Vasco tem como principal alvo é Ezequiel Buialdi, atleta de 22 anos, que veste a camisa do Feyenoord do futebol holandês e se destacou muito entre os anos de 2019 e 2022 vestindo a camisa do Godoy Cruz do futebol argentino. Temos a trazer desse jogador. Vasco formalizou uma proposta de fato pelo jogador ao clube holandês. 2 milhões de euros foram colocados à mesa. O clube holandês não aceitou essa proposta, rejeitou. E nesse momento tivemos informações que o Vasco fez uma nova oferta. Se você acompanha o nosso canal, sabe muito bem que a gente trouxe no domingo a primeira informação sobre esse nome. O que a gente trouxe a vocês sobre esse jogador, se eu não me engano foi no sábado à noite, não foi no domingo, foi que o Vasco fez uma proposta. Mas caso o clube holandês não a aceitasse, o clube holandês também estaria aberto a um empréstimo. Porque o clube holandês tem esse jogador como uma grande promessa. Então não é válido pro Feyenoord hoje liberá-lo assim, ó. Ele não foi bem em uma temporada, de fato. Chegou com uma expectativa lá em cima e não foi bem. Na última temporada foram apenas 15 partidas, 1 gol e 2 assistências. Mas há uma grande expectativa, um jogador de 22 anos. Então não é válido pro clube holandês ter esse jogador por apenas uma temporada e já o liberar. Então o que acontece? O Feyenoord tem hoje mais o objetivo de emprestá-lo para ele ganhar bagagem numa liga forte que é a do Brasil e depois tê-lo de volta e usar o Vasco da Gama como essa vitrine. Então exatamente por esse motivo a proposta do Vasco não foi aceita. Hoje o Vasco fez uma nova oferta e essa oferta não é mais por uma compra em definitivo, é uma oferta por um empréstimo. E hoje o clube holandês analisa essa oferta. Qual é a oferta que está na mesa hoje do Feyenoord e do Vasco da Gama? Uma oferta de empréstimo por 1 ano com opção de compra. O Vasco pagaria algo em torno de 1 milhão de euros, 5 milhões e 250 mil reais pelo empréstimo do jogador até o meio do ano que vem. O Feyenoord está sim disposto a emprestar Ezequiel Buialdi, mas sem a obrigação de compra no final do contrato por um valor fixado. Por quê? Porque o Feyenoord quer se resguardar com relação a essa promessa. Hoje o objetivo do clube holandês não é vender o jogador, é continuar tendo ele com seus direitos econômicos associados ao Feyenoord pelo restante das temporadas, pela promessa que ele é, mas que é da bagagem. Então acredita que hoje a melhor coisa para a carreira do atleta, o emprestar para um clube aqui do futebol brasileiro, uma liga forte. Então exatamente por esse motivo é muito mais suscetível hoje o clube holandês a emprestá-lo do que a vendê-lo. Então com isso o Vasco, sabendo disso, já fez uma proposta por empréstimo, aguarda a resposta nesse momento do clube holandês que analisa a proposta. 5 milhões de reais pelo empréstimo até o meio do ano que vem. Porém, o Feyenoord não quer opção de compra no contrato, não quer obrigação de compra no contrato. Chegar daqui a um ano e ele se destacar, aí o clube holandês vai falar, olha só, eu quero 5 milhões de euros pelo jogador, quero 6 milhões de euros pelo jogador. E aí vai do Vasco querer aceitar ou não. O certo é, o Vasco avança por esse nome, diferente de Jorge Carrascal e diferente de Manuel Lanzini. Não estamos aqui para enganar você, é bom se você tiver ficado aqui até o final do vídeo, que eu acredito que tenha ficado, para você entender. Eu podia muito bem colocar aí na capa Manuel Lanzini, eu poderia colocar muito bem na capa Falcão Garcia, eu poderia colocar muito bem na capa Jorge Carrascal para tentar te trazer ao vídeo e te prender com o objetivo de te enganar, mas esse não é o objetivo do nosso canal. Estamos aqui para falar a verdade. E hoje o nome que o Vasco mais avança pelo camisa 10 é Ezequiel Buialdi, argentino de 22 anos de idade, que se destacou muito vestindo a camisa do Godoy Cruz na Argentina e hoje é um atleta que pertence ao clube holandês. Gosta do nome? Deixa aí a sua opinião nos comentários, porque a gente fica por aqui. Que tarde de quarta-feira, ou aliás, que quarta-feira foi essa, torcedor? Muita estada, muitas informações e voltaremos amanhã, às 7 horas da manhã, com também, é claro, muitas notícias, muitas novidades e com muita vascainidade para vocês. Vamos que vamos, se inscrevam, compartilhem e como sempre falamos, ó, saudações vascaínas.